E agora a gente vai para locuções verbais para a gente fechar essa nossa aula de verbo, beleza? E para a gente fechar, tá, nossa aula, nós vamos ver aqui outras formas de locução. Então, outros tipos de locução que aparecem, né, vamos dizer assim, dentro da lógica de verbo, tá? Nós já sabemos que as locuções verbais, elas dependem de formas nominais. Então, em se tratando de locuções verbais, a gente sabe que é a combinação de dois ou mais verbos, né, sendo um auxiliar e o outro principal. O verbo auxiliar responde pelas flexões, todas as flexões, modo temporais e números pessoais, né? Então, responde pelas flexões, modo temporais e número pessoais, e o verbo auxiliar responde pela regência. Você deve estudar bastante para passar no concurso. Deve estudar. Eu tenho verbo auxiliar, verbo principal no infinitivo. Estou terminando o último capítulo. Verbo auxiliar, verbo principal no gerúndio. Você há de conquistar seus sonhos. Uma preposição ligando aqui, eu acredito que você vai realmente conquistar os seus sonhos. Verbo principal no infinitivo e o a funcionando como verbo que? Auxiliar. Então, só para a gente saber a lógica aí das locuções verbais. Então, nas locuções verbais, os verbos formam um todo inseparável. Semanticamente, eles equivalem a uma forma só. Nem sempre eu consigo substituir, tá? Diferentemente das orações reduzidas, que vão ser dois verbos, cada um com seu sentido. Então, devo estudar apenas mais à noite. Devo estudar equivalendo, por exemplo, a estudarei, ou assim, ó, talvez eu estude. Semanticamente está mais perto disso aqui, ó. Talvez eu estude apenas mais à noite, porque devo, né, tem essa modalização aqui de possibilidade. Espera-se resolver o problema do rapaz. Espera-se uma oração, O1, que eu vou chamar de oração principal, resolver o problema do rapaz, O2. Isso equivale, por exemplo, ó, desenvolvendo a espera-se que o problema do rapaz seja resolvido. Verbo transitivo direto, partícula passivadora, oração subordinada, substantiva, subjetiva. No caso aqui, ela está na sua forma desenvolvida. E nessa outra aqui, ela estava na forma reduzida. Locuções verbais, os dois verbos, né, gente, ou mais verbos que compõem a frase, eles representam um todo semântico, beleza? E, no caso, a gente tem a ideia de que um todo semântico, né, não aparece nas orações reduzidas. Nas orações reduzidas, a gente tem dois verbos, cada um com o seu, o quê? Sentido básico, beleza? Bom, alguns tipos de locuções, só para a gente ter uma base, ok? Ter de ou ter que, verbo principal no infinitivo. Então, tenho que estudar para a prova. Posso usar o de também, isso aqui é uma preposição acidental, né? Então, tenho de ou tenho que estudar para a prova, beleza? Haver de ou haver que, haverei de fazer a tarefa. Pode ser haverei que fazer, só é menos comum, mas pode também. Esse de aqui é preposição essencial. Estar, andar, ir, vir, seguido de verbo principal no gerúndio, expressando continuidade de ação. Então, ela está estudando muito. Continuidade, ela vem trabalhando demais. Vem trabalhando no sentido de estar trabalhando demais, beleza? Então, nesse caso, a gente tem algumas formas de locuções
E aqui, algumas cargas semânticas também para a gente pensar, né? Algumas possibilidades de preposição dentro desse contexto de locução verbal. Entre o verbo principal e o auxiliar, né? Pode existir uma preposição, na verdade, entre o verbo auxiliar e o verbo principal, né? Pode haver preposição, não quer dizer que vai sempre ter. Outra coisa que a gente já falou ao longo da aula, mas é bom salientar, esses verbos não precisam estar imediatamente justapostos, né? Então, podem vir afastados. Então, os verbos que compõem uma locução verbal podem vir afastados, né? Então, eu posso colocar assim, ó, ela deve, por motivos... Então, quando eu penso assim, ó, ela deve, por motivos pessoais, afastar-se temporariamente. Deve afastar-se, uma locução aqui, beleza? Então, os verbos que compõem podem vir afastados. E pode haver preposição entre esses verbos aí. Então, entre o verbo auxiliar e o infinitivo, pode haver necessidade de preposição, algumas opções. Estou escrevendo para ela, aí eu troquei aqui por estou a escrever para ela. Estou a escrever para ela é uma construção mais lusitana, né? Mais típica do português de Portugal, mas enfim. Estou terminando a tarefa que me pediram. Estou para terminar a tarefa que me pediram. Locução verbal, só que agora com uma preposição. Beleza? Então, as locuções verbais, elas podem ter uma preposição ali para fazer o nexo entre os verbos que a compõem, podem também não ter, tá? E aí a gente só precisa ter essa noção das locuções verbais. Vou fazer uma coisinha aqui para a gente fechar, agora juro que a gente já está acabando, os principais verbos auxiliares, porque às vezes a gente precisa ter uma noção para facilitar a vida mesmo, tá? Isso aqui é para facilitar identificação de locução verbal. Então, quais são os principais verbos auxiliares? Eu costumo brincar com você, é só um mnemônico assim, porque o mnemônico é só para trazer ali, é uma forma de você gravar, né? Eu falo que a gente tem que pegar assim, ó, vou colocar assim, hormônio da tireoide, TS e H, você pode, deve decorar, vamos dar assim, você pode, quer e deve decorar, beleza? Porque você quer um Civic, e você quer tanto um Civic, porque o Civic novo tá maravilhoso, que você vai querer ali o Civic com um monte de C, indicando que você quer muito. Então, isso aqui, as letrinhas, gente, é porque a gente acaba associando melhor essas letras. Só você lembrar que eu tenho uma tatuagem também, ó, quero, devo e posso, só com verbos auxiliares. Então, vai lembrar também, pelo menos a metade aqui dá pra você lembrar. Então, olha o que acontece. Mas não foi por isso que eu tatuei isso. Obviamente, amo português, né, gente? Mas peraí, não é assim também. Não é para tatuar essas coisas. Eu tenho meus filhos, Júlia, Vitor e Tatá. Posso, devo e quero, porque toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu avalio se eu quero, se eu posso e se eu devo. Então, isso aqui é para eu me inspirar na hora de tomar decisões ao longo da minha vida. Então, eu deixo assim bem visível meus propósitos. Hormônio da tireoide. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui, ó? Ter, ser, estar, haver, pode, quero e devo, poder, que são até auxiliares modalizadores, querer, dever, porque você quer um Civic, chegar, ir, começar. Aqui esse finalzinho, ó, olha como é que eu penso. Eu penso que a pessoa começa, aí ela continua, e se ela gostar, ela vai costumar. Então, chegar, ir, voltar, começar, continuar e costumar. Aí, para isso aqui, eu penso uma historinha, né? A pessoa começa, continua, se ela gostar, ela vai, né? Então, nas locuções verbais, há aspectos semânticos. Muito simples a gente pensar nisso. Olha aqui, ó. Ela tem de tomar remédio. Obrigação, né? Uma modalização obrigatória. Ela deve tomar remédio. Recomendação. Ela pode tomar remédio, uma faculdade.
ela começou a tomar remédio. Início de ação. Claro que a locução vai ter um impacto. Ela voltou a tomar remédio. Retomada de ação. Então, ó, existe uma modalização que pode ser impressa pelo verbo auxiliar. Principalmente esses auxiliares aqui, ó, eles costumam modalizar, porque o ter e o haver, eles na verdade costumam formar tempos compostos. O ser e o estar, quando seguidos de particípio, formam voz passiva. Na próxima aula a gente vai ver vozes, tá? Vocês vão entender melhor essa ideia da passiva. E nas locuções verbais, especialmente com o infinitivo, pode haver aspectos o quê? Semânticos. Então aqui, ó, a gente está reproduzindo assim, ó. Ela tem de tomar remédio, obrigação. Ela deve tomar remédio, recomendação. Ela pode tomar remédio, faculdade, possibilidade, né? Ela começou a tomar remédio, início de ação. Ela voltou a tomar remédio. O que vai acontecer com voltou a tomar remédio? Retomada de ação. O que eu quero fechar aqui? A substituição de auxiliares, trocar o deve pelo pode, né? A substituição de auxiliares pode implicar alteração de sentido, claro, né? Então, você tem que saber os principais auxiliares, porque ajuda a identificar a locução verbal, e a substituição desses auxiliares pode implicar mudança de sentido, beleza? Então, agora a gente fechou e na próxima aula a gente vai começar com vozes, o quê? Verbais, beleza? E vai ser a nossa última aula de verbo a próxima. O verbo é grande mesmo, gente, não tem jeito, mas é melhor não pular nada, porque toda questão vale a sua vida, os seus sonhos, e eu estou aqui para ajudar você a materializar esses sonhos, tá? Então, pensa nisso, que pular não necessariamente vai ajudar você, tá? Então, beijo, acabamos. Até a próxima aula com vozes verbais.